que bom que você está recebendo a gente mais uma vez na sua casa com mais um Sala de Entrevistas. Hoje a gente vai conversar sobre as doenças do sistema gastrointestinal. Tem chamado bastante a atenção da população, gordura no fígado, hepatites e muito mais. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, OMS melhor dizendo, tem alertado bastante, principalmente na questão da obesidade, as doenças celíacas. Gente, é tanta coisa, a gente às vezes fala e as pessoas falam, vocês só falam de doença. Não é, são alertas para que você tenha cuidado, porque as doenças estão aí e você se cuida, claro, se você quiser. A gente dá a dica com especialistas super renomados, como esse que está comigo, o Dr. Luiz Augusto Borba, gastroenterologista. Isso mesmo, né, Dr. Borba? Parabéns, acertou, Acertei, né? Tá vendo? Eu tava com dificuldade. Não é fácil. Não é fácil, não. É isso, o consultório tá cheio de problema gástrico. Antigamente o pessoal falava, tô com dor de estômago, tô com dor na barriga, e pensava que era uma coisa, tomava um remedinho aqui, uma coisa ali e passava. Hoje as pessoas estão vendo que não é assim, a situação está cada vez mais preocupante, porque novas doenças vão surgindo a todo momento, ou então aquelas velhas doenças vão reaparecendo, né, doutor? Exatamente. E o que tem feito a diferença é o comportamento do cliente, né? Ele hoje está um pouco mais ansioso, está comendo mais, está engordando muito, mais medicamentos, procura para emagrecer de forma mais fácil. Tudo isso piora a sua qualidade de vida, piora a sua saúde também, né? As questões, quando a gente fala de gastro, a primeira coisa que vem, estômago. É gastrite, é úlcera, é essa parte que o pessoal sempre reclamou quando tem dor de estômago. Também tem aparecido bastante? Então, aí como eu falei sobre novas mudanças de hábitos, a obesidade criou uma doença chamada refluxo, somente no adulto, que antigamente se via mais em criança, né? Então, essa questão de ter no quarto uma televisão, então as pessoas vão dormir e já vão deitar e muitas vezes já fazem refeição até na própria cama e vão descansar. Isso facilita que o alimento que está dentro do estômago, em vez de ir para o intestino, vem em direção para a boca, causando refluxo e por consequente, todos os exames, ou melhor, todos os sintomas referentes à doença, que é azia, queimação, engasgamento, rouquidão, dor no peito. Então, o refluxo dá bastante sintomas e diversos sintomas diferentes, inclusive até dando alteração do sono também, né? Tem muita gente, né, principalmente ali no período de inverno, que confunde o refluxo com problemas respiratórios, né? Porque tem muita gente que vai deitar e começa aquela tosse, é renite, é asma, não sei. Quando vai ver, não é um refluxo por ter comido e ter ido deitar, enfim, certo. Até a investigação chegar demora um pouquinho, né? Então, essa tua colocação é muito interessante, porque muitas vezes até uma dor torácica, ela pode ser confundida com uma doença cardíaca. E isso acaba, muitas vezes, o paciente indo ao pronto-socorro, achando que está problema cardíaco, é um refluxo. A mesma coisa no sistema respiratório, também muitas vezes se confunde com isso, também levando também, às vezes, o paciente a pensar que está com uma doença da garganta ou da tireoide, procura otorrino e tudo está localizado no estômago, o início da sua patologia, né? E o pessoal, quando fala, é um problema de estômago, o pessoal se cuida, doutor? Quando vai lá, faz endoscopia diagnosticado, toma só aquele remedinho 2, 3 meses ali, ou um mês e larga, e depois quando volta com problema maior? A gente costuma dizer que no Brasil existe uma pergunta que é assim, no final da conversa, né? Doutor, posso beber? Ai, meu Deus. Então, sempre tem essa coisa assim, né? Então, na verdade, a gente entende que o cuidado tem que ser persistente, permanente, né? E ocorre também que ele deixa de comprar o remédio certo, acaba comprando o genérico, e isso vai modificando também um pouquinho a qualidade do tratamento, né? E se ele não tem um bom controle dos seus hábitos corretos, a doença vai voltar, principalmente a questão do refluxo, que 50% é o comportamento, os outros 50% são
medicamentos corretos, né? O senhor falou da questão da alimentação, né? Que hoje a gente sabe que está errada na maioria do mundo, né? Principalmente aqui na América, enfim, Estados Unidos mesmo são campeões, mas está chegando no Brasil não tem como, né? Tá. Pode ser até por falta de cultura, mas a gente tinha uma cultura antepassada de uma alimentação muito boa. Aí foi degradando com o tempo, infelizmente. Então, o país que está ficando obeso, enfim. Essa cultura está acarretando mais problemas dentro do sistema gástrico. E como que vocês estão encarando isso, doutor? Então, vamos tentar fazer assim, reflexão. Uma reflexão. Quando você aumenta o seu peso corporal, você começa a ter uma certa gordura no fígado. Né? Essa gordura no fígado tem potencial para levar você a uma cirrose hepática ou até vou ir para um câncer de fígado. A questão é que a gordura no fígado piora muito a qualidade do seu coração. Então, você pode ter uma doença cardíaca muito mais precoce que uma doença que levaria você a ter uma cirrose. Então, o coração ele passa a ser mais prejudicado com um tempo mais inferior, vamos dizer, e isso também leva a questões de diabetes. Então, obesidade é um fator complicador para várias doenças, né? Então, a gente diz hoje que perder peso não é conselho, é remédio. Perder peso é um remédio dos mais importantes, o mais barato, mas é o mais difícil de encontrar. Mas esse perder peso tem que ser com qualidade também. Não com uma medicação doida, chá milagroso, nada disso, não, né, doutor? O doutor? chá já entra na outra situação, que muitos chás desses produzem doença hepática, né? Então, suplemento alimentar nunca emagreceu ninguém, né? Esses suplementos alimentares comprados pela internet quase sempre vêm adulterados com anabolizante, que são substâncias extremamente agressivas para o fígado, para o coração, pressão alta, tudo. Então, são medicamentos extremamente perigosos para a saúde da pessoa. Quando a gente fala desses suplementos, é aquelas cápsulas vendidas discriminadamente, né? Isso, cápsula ou shake, né? O pó que você mistura em líquido e tal. Então, muitas dessas substâncias contidas ali, que nós nunca sabemos ao certo o que é que são, de onde vem, então são bastante patológicas. E quando você faz assim, mistura de chás, pega um chá A, um chá B, um pote que vem vários chás. Isso ocorre muitas vezes potencializações entre um chá e outro, e isso aumenta muito a hepatotoxicidade, né? Então, o teu fígado sofre muito mais em função da química que envolve mais de um produto. O chazinho de camomila, aquele de boldo, do quintal ali, não entra nisso. Você quer ver? Dá um exemplo que as pessoas até ficam surpresas. O chá de espinheira santa é um chá que causa hepatite. É, doutor. Então você vê que você não, mesmo que você for tomar um pouquinho de chá, tome um pouquinho, e não todo dia. Porque comprovadamente o chá de espinheira santa causa hepatite. Então tem que ter cuidado. Né? Mesmo essas ervas mais conhecidas. Mesmo essas mais conhecidas, mas nunca foram tão bem investigadas como estão sendo hoje. Né? Então, como tem muitas ervas chegando aí no mercado, aí, muitas já estão sendo estudadas do componente assim, hepático e estão sendo bem descartadas como perigosas para a saúde da pessoa. Até porque o fígado também, né, as pessoas até brincam, o fígado regenera, vai lá, corta um pedaço aqui, não sei o quê. Mas o fígado é um órgão vital. Ele regenera até um certo ponto, né? Depois que ele ficou muito doente, ele não tem mais. E que o transplante dele não é assim também, vai ali, pega do outro, não, é bem complicado, né, doutor? Complicado. Não, e tem critérios, né? Sim. Tem critérios que faz, precisa de doador, mas até se passar num transplante, você já passou por situações complicadas, né? De internações, complicações. Então, o transplante é o último passo, né? Mas antes disso tem toda uma doença que também vai envolver outros órgãos, né? E essa semana, né, esse mês, na verdade, a OMS fez esse alerta da gordura no fígado. O que é esse alerta? Por que esse alerta máximo da quantidade de pessoas que cresceu com gordura no fígado no mundo? Porque a gordura no fígado tem a ver com peso corporal, mas também tem a ver com diabetes,
tem a ver com colesterol elevado, com triglicéridos elevados, né? Então, essas situações, além de, como eu falei, além de complicar o fígado, ela também potencializa outras doenças cardíacas. Então, as pessoas acabam falecendo de AVC, de infarto, de forma mais precoce, né? E a diabetes, o cigarro, são outros fatores também que, junto com a gordura do fígado, vão piorar a situação cardíaca. Então, num conjunto todo, cada um participa de uma fatia dessa doença, né? E quase sempre mortal também. Mas quando a gordura do fígado, ela fica instalada aonde? Ela fica mas por fora? Por fora ou dentro? Não, dentro da célula do fígado, né? Fica ali tudo misturado ali, né? Tá. E essa gordura tem potencial de produzir uma inflamação. E é essa inflamação contínua e diária que vai levar a uma doença hepática, levando a uma cirrose ou até mesmo um câncer de fígado. Essa inflamação continuada pode levar a essas duas patologias. Né? Então, a cirrose ela não é só provocada por medicamento, que é nem no caso, álcool, e nem por por hepatite. Hoje o principal delas é a esteatose hepática. Porque eu sempre escuto alguém falar, eu fui fazer exame e deu gordura no fígado, eu fui fazer exame e deu gordura no fígado. Um pouquinho que seja, que deu essa alteração ali no exame, já é preocupante, então. Você pode ter gordura no fígado, mas você tem que fazer uma avaliação hepática. Então, essa avaliação hepática vem em exames laboratoriais. Se você teve contato ou está com o vírus de hepatite, né? Potencialmente agrava a situação. Tem que ser tratado se você tiver hepatite B ou hepatite C, né? E você tem que saber se o fígado está inflamado. Então, isso é um passo. Depois você tem outro exame de ultrassom, onde você vai, chama-se elastografia hepática, onde você vai ter a certeza do grau de inflamação que o seu fígado está. Se ele está indo para uma cirrose, está longe da cirrose, né? Então, tem várias investigações que você faz para cuidar bem do seu fígado e conseguir dizer, olha, teu fígado está assim ou está assado, então precisa de um conjunto de exames laboratoriais e de imagem que vão te dizer, ó, tu está só com gordura, mas não tem inflamação, ou está com gordura, mais inflamação no fígado, e isso é preocupante. Então tá certo. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já falando mais sobre esses e outros assuntos. Já já a gente vai falar também sobre as hepatites. Teve mês aí voltado sobre a conscientização delas. Elas continuam aí, diminuíram bastante a questão da vacinação, a conscientização também, mas as hepatites ainda estão por aí. A gente vai falar delas já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com o gastroenterologista Luiz Augusto Borba. A gente está conversando sobre as doenças do sistema gástrico, falamos bastante já sobre gordura no fígado, sobre questões do estômago, refluxo, enfim. Agora a gente vai falar também sobre as hepatites. Doutor Borba, as hepatites, por mais que tivesse campanhas de vacinação, enfim, da hepatite B, as pessoas se conscientizaram, vacinaram, mas tem as outras também que elas continuam aparecendo. Né? Eu acho que você, como da imprensa, assim, como o poder municipal, ele tem feito a sua parte, que são as campanhas e oferecido os testes de diagnóstico. Falta a população procurar e fazer o diagnóstico, porque ninguém vai saber se tem hepatite ou não se não fizer o exame de sangue. E é engraçado que a gente vê todo dia assim, o meu pai teve hepatite e eu não fiz exame. Depois, mais um tempo, o cara vai lá, eu não fiz exame, aí o cara descobre que está com hepatite. Então, veja bem, duvido que ele não tenha passado por um médico, por um enfermeiro, que não tenha dito, olha, o teu pai fez exame, você tem que fazer o mesmo. E aí, o que acontece? A população é que falha nesse sentido, né? A população também tem que ter sua participação nesse contexto. Porque, ao ter a hepatite, ele tem potencial de transmiti-la. Também tem outra situação. E essa hepatite que ele está, ele também tem potencial para levar a uma doença. E a prevenção é importante, né? E qual é a diferença delas, doutor, das hepatites? Nós temos a hepatite A
B, C, D e E, né? Tá. A hepatite A e E, ela é a transmissão dela por contato com alimentos contaminados. Ela geralmente evolui, ela não evolui para causa crônica, Tá. certo? Elas podem causar algum mal agudamente. A hepatite A, a hepatite B, desculpa, a hepatite E, ela pode causar alguma coisa mais grave em gestantes. E agora a hepatite B e hepatite C, elas têm potencial de virar doenças crônicas. E essas crônicas podem evoluir para essas doenças que eu falei. Se você tem o vírus da hepatite B, você vai fazer alguns exames para saber se você precisa ou não tratar o vírus. Tá. Né? Tratando o vírus, você diminui o processo inflamatório que esse vírus causaria no fígado. E isso evitaria que você, além de não evitar que você transmitir, evitaria que você tivesse uma doença também. Então, dava uma... Você não consegue ter a cura do vírus, a morte do vírus, a cura da doença. Mas você consegue evitar a sua evolução. Na hepatite D, desculpa, na hepatite C, ela tem cura hoje em quase 100% dos casos. É remédio gratuito, sem efeitos colaterais importantes. 2 meses você está curado. Então, faça a sua parte, né? É falta de... Não é nem falta de informação, porque a informação tem bastante, bastante. Qualquer posto, tanto como o senhor falou, a C, tudo gratuito, é pelo posto, tudo acompanhamento. A B também. A B também, a né? B também, mas assim... Então, por que reduzir um pouco o número? Porque toda gestante está fazendo seus exames. É obrigatório. As crianças já saem do hospital com uma vacina contra a B. Está entendendo? Então, os hospitais não estão reutilizando as agulhas, nem as seringas. Então, um processo grande está, né? As vigilâncias indo em cima dos institutos de beleza, dos barbeiros, do pessoal que faz Isso acupuntura. Foi uma campanha que começou ali na década de 80, né, doutora? Ela começou já vem tempo, ela começou junto com o HIV, né? Isso, começou quando veio o HIV, né? Veio a informação que ele estava constatado, e ali no final da década de 70, a confirmação, começo dos anos 80, a hepatite veio junto, e aí veio essa disseminação, principalmente nos anos 90, quando ela entrou com tudo na mídia, a informação em si, veio a vacina. E aí veio essa questão justamente das manicures, dos institutos de beleza, do reaproveitamento dos materiais. Nos anos 80 era impossível, né? Ter um kit exclusivo de manicure. Tu ia lá, fazia a unha e deu. Então, tirava aqui em Criciúma nasceu uma pesquisa que time de futebol tinha muitas hepatites. Então, o Próspera foi um dos times do Brasil. Ele foi o principal, por isso que nasceu aqui em Criciúma essa trabalho científico. Dos 11 jogadores, 7 morreram de hepatite C. Nossa! Aí a gente foi chamada a dar entrevistas e aí começou no Brasil inteiro uma pesquisa entre os antigos jogadores. Né? Então, era uma prática comum entre jogadores e enfermeiros reutilizar as agulhas. Não foi culpa do enfermeiro, do massagista, né? Mas houve uma cultura nacional. Cultural. Só que essa cultura nacional também nos levou também a procurar nas minas, nas cerâmicas, que também se utilizava isso aí. Eu me lembro de ter feito vacina nessa coisinha da agulha na água, água fervendo ali. Eu, por sorte, não tive hepatite. Mas eu me lembro de que se usava isso. Então, você vê que a classe de trabalhadores de futebol, basquete, Oscar, Oscar, o Sócrates faleceu de cirrose hepática, era portador de hepatite C também. Então, no meio futebolístico, teve muita gente com hepatite por causa dessas agulhas. E hoje, doutor, assim, para quem é bem leigo no assunto, como é que a hepatite é transmitida? É um de contato? Como é que ela passa? Na hepatite B e hepatite C, é por forma de contato com sangue contaminado. Né? Tá. Pode ser através da agulha, em casa, pode ser pelo alicate, pode ser pela tesourinha, certo? Manuseio assim, né? Então, a relação sexual,
certo? Então, isso é um hospital, através de uma cirurgia, uma endoscopia, colonoscopia, né? Então, por isso que o banco de sangue existe. Se você faz endoscopia, você não pode doar sangue durante 6 meses. Ah, é? É. Pelos cuidados excessivos, mas importante, porque você vai doar seu sangue para uma pessoa e você pode ter contaminado naquele procedimento, né? Então, qualquer procedimento odontológico ou médico, ou até uma internação, há um risco maior ou menor de você contrair a hepatite B e C. Né? Tá, e as outras? As outras é alimentos contaminados, Tá. porque o homem tem nas suas fezes o vírus, a evacuação dele vai para uma água que não está bem controlada, né? Saneamento O básico, saneamento básico no Brasil falta muito, Bastante. Infelizmente, continua ainda, né? E essa contaminação dessas águas aí pode chegar aos alimentos e a pessoa, ao ingeri-los, pode O senhor contraí-los. falou da questão de passar o pai ter e o filho não saber se tem. É por causa dessa questão da Sim, transmissibilidade do como- nascimento. Mas se o Não do nascimento, Não? dos contatos, Dos contatos, com, tá. com os objetos cortantes. Tá. Agora, você me fez lembrar uma coisa importante. Uma mãe portadora do vírus, da hepatite B, ela pode transmitir para a criança durante a gestação via parto ou via placenta. Certo. Então, quando a mãe, por isso que quando a mãe grávida está com vírus, já está todo o esquema formado para que a hora que a criança nascer, ela já faça uma vacina dentro do hospital e também faça um sorinho com uma gama-globulina ali, para que ela tenha uma resistência contra o vírus e ela possa logo em seguida depois já amamentar. Ah, certo. Então tem todo esse cuidado, então por isso que vai diminuindo assim, né? Só que se pensava que ia diminuir um pouco mais, mas ainda não tem o controle da doença ainda, né? Ainda está crescendo. Como está crescendo a tuberculose, como está crescendo outras patologias, o sífilis, né? Então, Doenças que a vê- gente já pensaria que em 2023 estariam extintas e não estão, Não né, tão, doutor? Que já não tão. estão há quase 100 anos aí rodando, pelo menos, da Jesus literatura ou Cristo mais, teve né? 2.000 anos atrás e continuou pecado ainda aí, né? Pois é, né? Então, tem doenças aí que já eram para estar extintas e a gente se assusta quando A vê. fome, a desidratação, a maldade, ainda existe muito nisso, né? E os cuidados com a saúde, por mais que as pessoas hoje estão ligadas às redes sociais e têm esse culto à beleza, elas esquecem do cuidado à saúde, né, doutor? O culto à beleza é diferente do cuidado da saúde, né? Como o senhor disse, tomar um chá emagrecedor, um remédio sem prescrição, fazer uma dieta milagrosa, nem sempre é benéfico, né? Isso daí estão se preocupando com a beleza, não com a saúde. Então, eu fui saber outro dia que num edifício aqui em Criciúma, importante, novo, assim, eles estavam começando a reciclar o lixo e começou a ter muito rato. Quer dizer, as pessoas não estavam nem limpando o lixo reciclável deles, pô. Então, as pessoas ainda não têm uma conscientização plena de tudo, né? Falta muita coisa ainda para a nossa população, ter cuidado consigo e com os outros, né? Respeito para com os outros também. Isso é uma questão de saúde também, né? Além dos teus cuidados, o que você faz também pode prejudicar o teu vizinho, pô. É verdade. Né? Então, teu colega, tua esposa, teu esposo, você tem que ter uma responsabilidade na relação e também na patologia também, né? Com certeza, doutor. A gente está chegando já no finalzinho do nosso programa, mais algum recado para a população nessa questão das hepatites e também dos cuidados, né, que devem se ter com a saúde, principalmente nessas ações que o senhor falou, né, gordura no fígado, estômago, todo mundo, daqui a pouco eu estou com dor aqui, estou com dor ali, tem que procurar o médico fazer o check-up, né? Eu acho que eu podia encerrar da seguinte forma, definir o que é saúde. Saúde Pode é um bem falar. físico, espiritual, comportamental, coletivo de uma pessoa e de uma sociedade, né? Então você vê que para você viver com saúde, você tem que ter uma boa relação consigo, está lá a Bíblia, amar ao próximo como a si mesmo, ter uma boa dieta, fazer o que te cabe, ter responsável consigo e com os outros, porque tudo isso é saúde. Um bem viver é saúde. Então tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço Foi muito o convite. esclarecedor. Muito obrigado. Então tá. Gente,
Olha, esse sala de entrevistas para você que perdeu, pegou pela metade, quer saber, quer ver de novo, não tem problema. Vai ficar no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você ver, rever, compartilhar e se conscientizar, como o Dr. Borba disse. Tem que se cuidar, se armar primeiro, gente, porque tá complicada a situação. Faça os exames regulares. Esses exames que o Dr. Borba falou de saúde, geralmente tem nas campanhas, nas praças, aqui na região sul, tudo quanto a Secretaria de Saúde faz os testes rápidos nas praças. O posto de saúde oferece em qualquer lugar do Brasil, é aquele só da picadinha, coloca ali no negócio em branco, ali na lanceta, rapidinho sai o exame. É para você, é saúde para você, para sua família, para quem você ama também, tá certo? Então, uma boa tarde aí, fiquem com Deus e a gente volta no próximo programa. Tchau!